pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu estou aqui com um convidado para lá de especial, ele é engenheiro agrônomo formado lá em Viçosa, na turma de 91. Eu estou falando aqui com o Dirceu Ferreira Júnior. O Dirceu é o seguinte, ele é diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer. Portanto, prateleira de cima, como eu sempre falo. Aqui no Fala Carlão é assim, viu, Dirceu? Aqui é a prateleira de cima. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Prazer é meu, Carlão. Obrigado. Escuta, deixa eu te falar. A gente vive uma época interessante e eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente não pode desperdiçar nunca o poder que tem uma crise para nos catapultar para o futuro, ainda mais numa crise como essa. Eu efetivamente não esperava que eu fosse ver tamanha crise como a que a gente está vivendo hoje. Mas é nas crises que a gente tem que buscar opções, e uma delas, por exemplo, a gente está aqui hoje, né, fazendo um Fala Carlão pelo Skype, e tem ido muito bem. E vocês da Bayer estão trazendo para o mercado uma solução interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho. Em tempos de coronavírus, vocês estão trazendo uma solução para conseguir fazer com que as coisas andem e caminhem de maneira normal vamos dizer assim, nesse caminho que existe entre a indústria e o produtor. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, é um prazer. Carlão, eu acho que, diferente de outras crises, principalmente a nossa geração, né, a minha, a sua, talvez até a geração dos nossos pais, eles não vivenciaram uma crise como essa, né? A gente teve aí, teve em 2008 aí o problema do subprime nos Estados Unidos, teve Segunda Guerra Mundial, mas uma pandemia mesmo, há muito tempo, isso não ocorria na humanidade, né? E a gente sabe que uma pandemia, pela própria característica, não escolhe segmentos da sociedade nem segmentos da economia. Ela afeta todo mundo de maneira horizontal, transversal, né? Logicamente que alguns setores, como a saúde, eles são mais prejudicados verticalmente falando, todos os esforços que estão sendo feitos agora globalmente no Brasil também. E a gente se desafiou muito de 15 dias para cá do agronegócio no Brasil, né? Ou seja, o agronegócio ele não para, né? Ele está ativo, mas o agronegócio também pode ser afetado por uma crise como essa. Um grande exemplo são os portos, né? Eles estão funcionando, mas com uma rotina diferente, eles podem vir a atrasar, causar um delay aí, talvez nas importações e exportações, afeta a cadeia toda. A mesma coisa vale para os modais ferroviários ou rodoviários. E quando a gente vai para o interior, você tem a situação dos distribuidores, das revendas agrícolas, das cooperativas, pessoas que às vezes vão ter que começar a fazer home office ou ficar mais em casa, e tudo isso afeta lá no final das contas o produtor, né? Que ele se vê um pouco perdido porque ele precisa de soluções e às vezes as soluções não estão ali disponíveis para ele. E é um círculo vicioso, né? Isso volta para a sociedade, porque na medida que o produtor não estiver produzindo, consequentemente o abastecimento de alimentos é afetado e a gente vai ter um desabastecimento, um aumento de preço, que é o que a gente tem visto hoje em dia, tá? Ontem eu participei de uma reunião, eu sou membro do conselho lá do COSAG, da Fiesp, e ontem a gente teve uma reunião online, claro, com mais de quase 300 pessoas, e do qual participou a ministra da Agricultura, e esse tema, o tema da logística, o tema do abastecimento, é o tema da vez, é o tema que, vamos dizer assim, que as pessoas estão realmente preocupadas. Vocês aí no Centro de Expertise, né, têm já trabalhado e procurado soluções inovadoras para isso. Eu queria que você contasse um pouquinho o que está acontecendo neste exato momento. Perfeito. Então, baseado nisso que eu falei, e como nós temos uma associação muito forte com o Hub de Piracicaba chamado AgTech Garage, né, que tem mais de 360 startups satelitando ao redor dele, tá? E também temos, e somos parte de uma joint venture, que é a Orbia, né, que é um marketplace para resgate de pontos e para que os produtores possam utilizar
pontos que eles acumulam, quase que milhagens com empresas para resgate de negócios, nós pensamos em por que não promover uma junção de esforços a favor de tecnologias digitais prontas para uso, ou seja, não é nada que a gente tem que criar do zero ou ser testado, é algo que está pronto digitalmente falando e que o produtor pudesse acessar a um custo muito barato ou até mesmo com acesso sem nenhum tipo de custo, né? De maneira que ele possa resolver os problemas dele, né? E a partir daí a gente começou a pensar quais são os grandes problemas que o produtor pode ter nesse momento, né? E nós elencamos 5 tipos de grandes problemas, né? Um deles é relacionado a fluxo de caixa e as relações trabalhistas, que ele pode estar tendo um problema agora, né? O outro é relacionado à logística em si mesmo, de receber e enviar os produtos que ele produz, né? Ou insumos que ele precisa. O terceiro é relacionado à comercialização desses produtos, ou seja, como é que eu atinjo o mercado consumidor, independente de eu ser um grande, médio ou pequeno produtor. Isso serve até para a agricultura familiar. O quarto é a questão de atendimento e serviço mesmo digital, porque o produtor precisa, às vezes, ter um agrônomo ou precisa ter algum serviço que ajude ele a monitorar e fazer a gestão da própria propriedade, né? E um quinto ponto muito importante, que é acesso a crédito e a insumos. Tá? Então, o desafio que foi lançado via o AgTech Garage, que se chama Desafio Covid-19, né? Ele é baseado nisso, ou seja, a gente está tentando fazer com que o máximo possível de startups possam aderir ao desafio, para que a gente possa selecionar aquelas que têm os melhores serviços e soluções, colocar dentro do marketplace chamado Orbia, para que os produtores possam ter esse acesso rápido e garantido aos serviços. Tá? Maravilha. Quer dizer que, neste momento, na verdade, o povo está lá quebrando a cabeça para achar soluções aí. É isso? É verdade. Na verdade, nós postamos o desafio nas diversas mídias e redes sociais no dia 31/3. Né? Já temos hoje 4 startups que estão dentro do Orbia, já pronta para resgate. Ao final do dia de hoje, eu creio que a gente vai ter mais ou menos umas 10 já prontas para resgate. E a gente tem um objetivo de, até o dia 13, que é segunda-feira que vem, poder ter alguma coisa aí perto de 15 a 20 boas opções para o produtor. Né? A gente também não quer colocar mais do mesmo ou muitas empresas lá dentro. A gente quer colocar quem se diferencia em levar solução. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou do produtor, né? Isso quer dizer o seguinte: como é que fica a questão? A gente sabe que quando a gente fala em defensivos agrícolas, existe aí uma cadeia de suprimentos, uma cadeia logística, existe o pessoal, a distribuição de produtos, as revendas. Como é que elas se encaixam neste projeto e como é que a Bayer trabalha com isso? Perfeito. Algumas dessas distribuições, elas são clientes da própria plataforma também. Né? Quer seja porque o dono da distribuição também é um produtor, então ele também figura dentro do marketplace como um cliente. O outro lado é que, não sendo um cliente, muitos deles têm a oportunidade de estar dentro do próprio marketplace, com a bandeira deles lá, vendendo os insumos que eles têm. Ou seja, é uma plataforma de venda digital, também possibilita isso, facilitando a conexão da própria distribuição com os seus clientes. Tá? Então, a gente acaba conseguindo englobar toda a cadeia dentro de um marketplace desse, como é o Orbia. Tá? Eu tenho a impressão que você vai aumentar bastante o acesso aí nesse marketplace, porque, olha, estou vendo aqui, fluxo de caixa, logística, comercialização, atendimento e serviço, acesso a crédito. Eu imagino que vai ter muito produtor com pelo menos um ou mais dessas questões aí para ser resolvidas, né? Com certeza, ainda mais nessas condições diferenciadas, porque qual que é o conceito, Carlão, que nós colocamos desde o começo? Que todo mundo tem que cortar e sangrar um pouco. O que eu quero dizer por isso? A Orbia não está ganhando nada com isso, porque ela não está cobrando a taxa normal que ela cobraria de administração. Né? A Bayer, por consequência, não está ganhando nada com isso. O AgTech, ele não ganha nada com isso, ele está promovendo, ele turbina isso, porque ele detém
o conhecimento e a conexão com as startups. Nós temos o Sicredi também como parceiro que está com a gente, é importante dizer isso, que também não está ganhando nada com isso. Então, o conceito é, se a startup puder colocar o serviço dela lá dentro, sem custo, o resgate do produtor também é sem custo. Ele não usa os pontos dele para resgatar o serviço. Se a startup tiver um custo fixo, por menor que seja, aí talvez isso exija algum nível de resgate, mas é algo muito fora da curva, Carlão. Tá? Ou seja, é um conceito mesmo de parceria, de irmos em bloco, em frente, em busca de solução para a produção e para o abastecimento da sociedade. Tá? Esse é o conceito. Tá? O mais importante nesse momento e que o mundo está exigindo aí é um pouco de solidariedade entre as partes da cadeia como um todo. Né? Exatamente. Acho que talvez esse seja o grande aprendizado disso tudo, né? A gente olhar as relações que nós temos como seres humanos e sociedade de uma maneira diferente e moldar um futuro melhor, principalmente para os nossos filhos, os nossos netos, né? Tá? O Dirceu, deixa eu te falar um pouquinho, para a gente fechar um pouco esse papo aqui. Eu queria saber o seguinte: como você espera que a gente vai sair desta crise? Enfim, o que você já aprendeu nesses dias aí de quarentena? Isso é interessante, Carlão. A minha área, ela trabalha moldando projetos em parceria com instituições, universidades, fundações, empresas público-privadas. Né? Então, a minha área tem uma aproximação muito forte com a pesquisa. Né? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Né? O mundo e o Brasil têm que mudar a forma como eles veem a pesquisa. É inconcebível que daqui para frente a gente continue não valorizando a pesquisa e o pesquisador, como ocorre hoje nas mais diversas frentes, como as universidades. Nós temos as nossas universidades e faculdades sucateadas, sem recurso, e quando chega num momento desse, você precisa e você não encontra. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente vai ter como um ganho com relação a tudo isso que está acontecendo. Né? O segundo ponto, para mim, é essa questão realmente da palavra solidariedade e parceria. A gente não pode mais continuar vivendo num mundo globalizado da maneira como a gente vivia. Né? E mesmo com essa crise toda, é interessante, né? Você ver países que até ontem exportavam para o Brasil e hoje eles param, olham e falam, bom, eu tenho que cuidar do meu e vou segurar tudo aqui. Né? Ou seja, esse tipo de pensamento, ele também tem que acabar. Né? Porque hoje ele acha que não precisa mais de você, mas amanhã ele vai precisar. Então, essas relações elas têm que mudar. Para mim, esses são os dois grandes aprendizados, né, que nós vamos ter. E com relação ao agro, não tem jeito. Né? Nós somos a ponta forte, o fiel forte da balança. Né? Essa pandemia, para mim, ela é muito parecida com terremotos. Né? Vem o secundário e o terciário, e eles podem ser mais perigosos. Ou seja, o primeiro terremoto é o da saúde, é o mais grave, né? Na escala Richter. Mas depois pode vir um secundário que é o agronegócio e daí para frente. E aí você tem um caos total. Então, a gente tem que trabalhar sempre convergindo e juntos, né? Em busca de solução. Tá? Maravilha. Ô, Dirceu, ótima a nossa próxima. Foi um prazer enorme conversar com você, viu? O Fala Carlão está sempre à sua disposição, às suas ordens, enfim, para falar sobre outros projetos. O que você tiver, conte conosco, porque a nossa missão aqui é levar conhecimento, é levar a força do agronegócio para o Brasil e para o mundo, viu? Muito obrigado, viu? Legal, Carlão. O prazer foi meu, tá? Espero que a gente possa se ver em breve. Um abraço. Com certeza. É isso aí, gente. Este Fala Carlão, mais uma vez na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Conversou aqui com o Dirceu Ferreira Júnior, ele que é diretor do Centro de Expertise e Agricultura Tropical da Bayer. E este Fala Carlão vai ficando por aqui. Um forte abraço.